Bem-vindos ao B de Barbárie. Bom, pessoal, eu tô aqui então para falar de O Duplo do Dostoiévski, o segundo livro escrito pelo autor. Uma coisa muito interessante é que ele foi lançado 2 semanas depois de Gente Pobre. Então foi um lançamento muito próximo. E a gente tem que lembrar que Gente Pobre foi muito bem recebido pela crítica, principalmente pelo maior crítico da época, o Bielinski. Mas esse livro não vai suprir as expectativas que os críticos estavam esperando. Por quê? Em Gente Pobre, a gente tem uma questão social muito forte e expressa do jeito que os críticos da época achavam que deveria ser expressa. E nesse livro, o Dostoiévski faz um giro. O que acontece? O projeto literário do Dostoiévski não era o que os críticos esperavam. O projeto literário do Dostoiévski é dar voz a homens que não são ouvidos e encontrar o homem dentro do homem. Ou seja, a política, a sociedade, a psicologia estão no homem e devem ser retratadas por meio dele. E é por isso que existe essa quebra, então. Mas os críticos vão dar uma colher de chá, né? E dizer, não, talvez esse livro, né, ele tenha alguns problemas, tem algumas questões que poderiam mudar, mas vamos dar uma chance pro Dostoiévski, vamos ver como vem o terceiro livro, como vem o próximo. Então, alguns pontos negativos que foram dados pela crítica são até admitidos pelo Dostoiévski, porque nesse livro ele tem parágrafos muito grandes, sentenças muito grandes. É um livro que realmente me cansou durante a leitura. Tem aquela coisa que a gente costuma ver no Saramago, de capítulos inteiros que são um único parágrafo. A diferença que eu senti é que no Saramago, esses parágrafos são bastante dinâmicos, porque tem diálogo, porque tem bastante movimento. Enquanto nesses capítulos de O Duplo, a gente tem muitos pensamentos e muita coisa interna, então que transforma num texto enfadonho, pelo menos pra mim. E o próprio Dostoiévski veio dizer então depois que tinha realmente esses problemas na literatura dele, deste livro, mas que existiam pontos positivos também. Uma coisa surpreendente é que logo nas primeiras páginas, o protagonista, Golyadkin, ele demonstra ter problemas psicológicos. Isso porque a caminho de uma festa que ele tá indo, ele para no médico dele. E o médico dele não receita coisas comuns, como um xarope ou pílulas. Ele receita que o Golyadkin se entrose mais, que ele vá mais para lugares em que ele pode aproveitar o círculo social. E é interessante porque é exatamente essa dica que vai dar o start, que vai dar o gatilho para que o livro inteiro aconteça, que é o seguinte: o Golyadkin então vai para uma festa que ele não foi convidado, e aí ele decide que ele vai simplesmente entrar lá. E ele entra de bicão, passa uma puta vergonha, e aí é que a vida dele vai começar a mudar, porque é a partir daí que ele vai começar a ver o duplo dele. No dia seguinte dessa festa que o duplo dele acaba indo trabalhar no mesmo lugar em que ele trabalha. E é muito interessante essa questão dos problemas psicológicos, porque o Dostoiévski escreve antes de Freud. Então esses problemas psicanalíticos, né, eles não tinham sido ainda desvendados e descritos. Por isso Dostoiévski é considerado um homem à frente de seu tempo. Ele é um grande ídolo de Freud, inclusive. Golyadkin também continua naquele arquétipo que a gente conhece do homem pequeno, do homem que tem os seus problemas sociais e que vai falar sobre a falta de dinheiro, sobre a falta de recursos. Uma coisa legal de se perceber é que o duplo do Golyadkin, o Golyadkin II, é um alter ego, é um espelho do que ele gostaria de ser. É um homem bem-sucedido, é um homem desembaraçado com relação a relações sociais, entre outras coisas, que o primeiro Golyadkin gostaria muito de fazer. Uma coisa interessante é que o Bielinski, ele gosta desse arquétipo do homem pequeno, mas ele refuta o fantástico do livro, que é exatamente a existência desse duplo, e como os personagens ao redor, eles vão não perceber tamanha similaridade. Eles falam, é verdade, é parecidinho, mas é igualzinho, tem o mesmo nome. E as pessoas falam, é parecidinho, sabe? E então é tudo uma aura fantástica ao redor dessa relação entre os dois Golyadkins. É uma coisa muito interessante pensar nesse ambiente fantasioso, porque a gente vai ver ele se desenvolver em A Senhoria, em Noites Brancas. Então é uma coisa que o Dostoiévski já estava ali colocando a sementinha na sua literatura. Uma coisa legal é que existem outros duplos na literatura. Eu li 3 deles. Eu li o William Wilson, do Edgar Allan Poe. Eu li o
Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde, e eu li O Espelho, do Machado de Assis. Em Oscar Wilde e Machado de Assis, a gente tem duplos diferentes, porque são duplos que podem estar completamente na cabeça do narrador-personagem. Então é o espelho do Machado de Assis, é o retrato do próprio Dorian Gray. Mas nesse caso aqui, o Dostoiévski coloca o duplo para agir no meio no qual o Goliathkin está inserido. Então não existe dúvidas de que o Goliathkin do segundo existe. A dúvida é, ele é realmente tão parecido com o primeiro Goliathkin? Tudo isso que foi feito, toda essa briga entre os dois, ela realmente existiu ou estava na cabeça do Goliathkin? E toda essa estranheza social que vai vir aqui no duplo, ela vai refletir uma questão muito forte que vai se estender até a Revolução Russa, né? Então, primeiro a arte vai mostrar essas insatisfações sociais para depois que elas sejam refletidas na própria sociedade, com o desejo de renovação, que aí então vem a Revolução Russa. Até por isso, talvez, Dostoiévski fosse tão fortemente criticado por não mostrar esses problemas sociais, porque era algo que estava muito em voga no momento. E a gente pode até pensar que, tipo, poxa, o Gogol era muito renomado e ele não necessariamente tinha uma literatura como os críticos queriam. Tudo bem, são épocas diferentes. Mas por que esses críticos não criticavam o Gogol? E talvez por dois motivos, que foram muito bem explicitados lá pela Raquel na live da Isa do Lido Lendo, lá no grupo do Projeto Dostoiévski. O Gogol, ele usou, por exemplo, no Capote, que eu já li, ele usou o fantástico no final do conto, quando já havia tido toda uma crítica. O Dostoiévski aqui, ele traz o fantástico como o fio condutor da narrativa. Então ele muda o foco, ele muda a maior importância, né? Então o que é mais importante em Gogol, o que é mais importante em Dostoiévski? Ainda que exista uma questão de como o Gogol faz essas críticas, porque ele faz por meio da comédia, por meio do sarcasmo, o que não enobrece o personagem, pelo contrário, o diminui. Uma outra coisa interessante é que o autor vai se destacar mais pra frente como um autor bastante polifônico ou dialógico, né? Dialogismo ou polifonia. E esse é o primeiro livro em que isso aparece, ou seja, a voz dos personagens são mais altas, são mais fortes, são mais importantes que a voz do próprio autor quando ela aparece e se ela aparece. E aí tem dois adendos que a professora Raquel fez lá na live que eu queria fazer com vocês também. A primeira é sobre o Petruchka, que é ali o homem que trabalha pro Goliathkin e que ele fica bêbado em um trecho em que o Goliathkin pede que ele entregue uma carta e ele volta bêbado. A Raquel disse que essa questão do alcoolismo vai ser muito presente na literatura russa, até pela quantidade de vezes que isso ocorre, né, lá, por ser um local frio, pelo uso das bebidas para se aquecer. E aí a gente vai ter então um Dostoiévski que refuta esse tipo de atitude. O que é muito interessante a gente vai pensar que o Dostoiévski era viciado em jogo. E muitas vezes ele escrevia para pagar suas dívidas de jogo. Então eu li O Jogador e tem um pós-fácil lá que diz que o Dostoiévski escreveu Um Jogador para pagar dívidas de jogo quando ele estava escrevendo Os Irmãos Karamazov. Então ele mesmo tem um vício, mas ele refuta o alcoolismo. Eu não conheço a história do Dostoiévski para saber se ele teve alguma proximidade com isso, ou se é apenas uma coisa dele mesmo que ele criou, se ele teve algum parente, alguma pessoa próxima dele que foi alcoólatra, mas eu acho que é interessante a gente ver esse posicionamento do Dostoiévski e descobrir como ele vai lidar com isso mais pra frente. O segundo ponto, eu anotei aqui, sobre o tradutor. O tradutor dessa obra aqui, então, é o Paulo Bezerra. Muito sol. O tradutor dessa obra aqui, então, é o Paulo Bezerra. Ele tem aqui um pós-fácil também bem bacana. Ele tem um pós-fácil bem bacana aqui, em que ele fala sobre a dificuldade que é você traduzir, por exemplo, o duplo, porque ele tem uma linguagem muito própria e que é muito difícil de você trazer para uma outra língua, assim como outras obras do Dostoiévski. E aí eu escrevi aqui um pouquinho sobre a biografia do Paulo Bezerra, que eu achei muito interessante. Eu anotei o seguinte: Paulo Bezerra, tradutor da obra, é um metalúrgico comunista que foi mandado para a Rússia pelo Partido Comunista e não pôde voltar por causa da ditadura militar. Lá ele aprendeu russo e aprendeu sobre literatura, e quando voltou para o Brasil se empenhou em traduzir Dostoiévski e obras de apoio de sua literatura e foi em editoras tentar vender o seu produto, até que se encontrou com a 34, que tem como carro-chefe essa literatura russa, principalmente do leste, né? Por causa disso temos a coleção Leste. Então é muito interessante isso, porque a gente vê que existe certa militância
do tradutor no conhecimento de Dostoiévski, porque além de traduzir a obra, ele traduz aquilo que lhe dá apoio, né? Ele traduz obras que vão explicar sobre a obra do Dostoiévski. Se não me engano, foi ele que traduziu a crítica do Bakhtin sobre a obra do Dostoiévski. E eu acho isso interessante de pontuar, porque a gente está vendo mais uma vez a qualidade dos tradutores da Editora 34. Então eu já li da Fátima Bianchi, que eu adorei, eu já li do Paulo Bezerra, que também é muito bom, eu já li do Boris Schneiderman, então só vai aumentando a qualidade desses tradutores, sempre com conteúdos extras, e cada vez mais eu me convenço de que eu não vou comprar mais livros russos que não sejam editados pela 34. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço mais uma vez a Isa do Lido Lendo e a professora Raquel Toledo, que estão fazendo essas lives lá no grupo do Facebook. Eu confesso que o Duplo foi um livro que eu gostei um pouco menos, talvez porque eu tenha entrado muito no personagem do Goliath e ficado muito aflita com o que estava acontecendo. Mas isso também significa que é um livro bom, porque se eu conseguir me colocar naquela realidade como algo possível e conseguir transportar para minha vida aquilo, é porque ele foi bem escrito a ponto de me inserir naquela história. Mas foi uma história que me deixou muito, muito aflita e que talvez eu tenha que ler com um viés um pouco mais cômico da próxima vez. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem uma olhadinha nos outros vídeos que tem por aqui, deem seus likes e dislikes, um beijo e até a próxima!